tá? O capítulo chama A Multideterminação do Humano, uma visão em psicologia. E esse capítulo ele vem complementar o que eu falei para vocês sobre Piaget e Vygotsky. Ele vem dar uma explicação a mais, né? Sobre o que é a base do nosso desenvolvimento, o que proporciona nós estarmos pensando, falando, o que proporciona nós estarmos nos tornando seres humanos, né? E tem uma frase que inicia o capítulo que diz assim: pau que nasce torto não tem jeito, morre torto, né? E esse termo a gente ouve muito no senso comum, a gente ouve muito, né? Assim, as pessoas ficam falando, e ele expressa uma concepção de entendimento do ser humano, uma concepção de entendimento sobre desenvolvimento, né? E o que hoje a psicologia do desenvolvimento, né, no seu contexto mais amplo, ele vem nos falar, né, sobre esse caminho do desenvolvimento humano, sobre essas bases, né, que nos dão condições para desenvolver, vem falar basicamente da interação, dessa interação entre a filogênese e a ontogênese, que são duas questões que nós já falamos nas duas aulas anteriores. E o que eu gostaria muito de saber se vocês realmente estão entendendo o que é a filogênese, a ontogênese, etc. Então, por exemplo, quando eu ouço essa frase, pau que nasce torto, não tem jeito, morre torto, eu posso entender que o homem ele nasce pronto e ele vai ser o resto da vida assim como ele nasce, né? Da forma como ele nasce, como se ele não tivesse ou como se ele não sofresse influência nenhuma do meio ambiente, né? Do contexto em que ele está. E aí esse capítulo, que especificamente, quando ele fala da multideterminação do humano, vem justamente na contramão dessa frase. O homem ele é multideterminado por quê? Porque ele é eu posso dizer assim, ele é multiformado. Ele apresenta várias fontes de desenvolvimento, várias fontes que influenciam o seu desenvolvimento. A gente vai falar de fontes biológicas, genéticas, hereditárias. A gente vai falar do seu contexto social, a gente vai falar do meio ambiente em que ele vive, a gente vai falar de uma série de questões que fazem parte do próprio ser em desenvolvimento. E aí, quando a gente fala sobre isso, gente, vocês estão conseguindo acompanhar? Vocês estão conseguindo acompanhar? Quando a gente fala essas questões, a gente tem que lembrar um pouquinho do que nós vivenciamos no nosso dia a dia. Quando a gente fala de filogênese, a gente vai falar, Fabiana, Cláudia, Eliana, Edilene, Janete, a gente vai falar da filogênese, a gente vai falar da nossa história, da nossa espécie, a gente vai falar de como nós fomos, vamos dizer assim, delineados dentro de uma escala evolutiva. Nós vamos falar o que é que nos torna, né, esses seres pensantes, o que faz com que nós nos diferenciemos dos outros animais. Por exemplo, se nós formos pensar em seres humanos e chimpanzé, nós somos bem próximos dos chimpanzés, mas existe, em termos genéticos, mas existe algo que é fundamental, que nos diferencia, né? O que nos diferencia dos chimpanzés? É a nossa capacidade de pensar e de falar. Os chimpanzés, eles conseguem ter um tipo de inteligência que nós vamos chamar de inteligência prática. E quem é que tem essa inteligência prática? Os bebês. Os bebês, eles conseguem ter uma inteligência prática. É diferente de uma inteligência, que é uma inteligência mais elaborada, que é quando essa inteligência ela já é conduzida, ela já é delineada por um pensamento, tá? Então, esse capítulo, especificamente, ele vem falar sobre essas questões. Então, ele vem falar de 3 mitos, especificamente. O mito do homem natural, né, que vai pensar esse homem como um possuidor de uma essência original, que o caracteriza como bom, possuindo qualidades que por influência da organização social se manifestariam, perderiam ou modificariam, isto é, o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Esse é o primeiro mito que se fala dentro desse contexto, né? E existe um segundo mito, que é chamado o mito do homem isolado, né? Que supõe que o homem supõe o homem como originária e primitivamente um ser isolado, não social, que desenvolve gradualmente as necessidades de relacionar-se com outros
indivíduos, né? Então, o homem não conseguiria relacionar-se com seus semelhantes e seria impossível a formação de sociedade. Então, essa concepção ela é muito primitiva porque hoje você não consegue pensar num homem isolado sem viver em sociedade. Né? E aí a gente vai pensar num outro mito, que é o mito do homem abstrato, tá? Isso tudo vocês vão ler depois no capítulo 11, com calma. Eu tô dando aqui eu tô dando aqui só um apanhado geral para vocês não ficarem perdidos quando forem ler. Então a gente vai pensar em mitos, né? Ou seja, o terceiro mito que o livro vai trazer é o mito do homem abstrato. E nessa concepção, o homem surge como um ser cujas características independem das situações de vida. O ser está isolado das situações históricas e presentes que transcorre sua vida. Ou seja, gente, são mitos, são fábulas, são concepções que foram criadas ao longo do tempo e que a ciência e que a psicologia do desenvolvimento, ela deu conta depois de desmistificar, né? Por isso que o nome está dizendo é mito. São concepções, são ideias que não podem ser comprovadas, que não puderam ser comprovadas. Então, antes do avançar da ciência, se tinham essas concepções sobre o desenvolvimento. E a partir do momento em que a ciência ela foi avançando, esses mitos foram sendo deixados de lado e hoje a gente vai pensar no homem, tá? A gente vai pensar no ser humano, a gente vai pensar nas pessoas como um ser multideterminado e é isso que fala, né? É isso que fala esse capítulo 11. Então, nesse livro, nesse capítulo, ele pergunta: quem é o homem? Né? Então, os autores vêm dizendo que essa pergunta sobre de querer saber quem é o homem vem instigando várias categorias de pensadores, filósofos, cientistas, homens de todos os tempos, e sempre nos deparamos com essa pergunta: o que é o homem? O que torna o homem? Né? De acordo com a concepção do Vygotsky, por exemplo, a concepção do Vygotsky nos permite pensar nesse homem como um ser sócio-histórico, né? Um ser sócio-histórico, ou seja, um ser que passa por um processo de formação social e histórica e que o próprio processo dele, o caminhar dele, são suficientes para formar, para fazê-lo, para constituí-lo como ser humano. Então, se nós pensarmos lá na nossa cadeia evolutiva, né, quando a gente vai pensar na teoria da evolução, que concebe a nossa evolução a partir de seres mais primitivos, né, até nós chegarmos à nossa espécie atual, Homo sapiens sapiens, vem vendo o homem participando de um longo processo histórico, um longo processo evolutivo, sofrendo pressões, né, pressões seletivas, pressões sociais. Lembrem lá da cognição social do primeiro texto, né? Então, a inserção do homem neste universo, neste mundo de significados e significantes, é o que nos torna este ser sócio-histórico, tá? Ok? Então, um ser sócio-histórico é aquele que participa de um processo histórico, é aquele que participa de um processo de construção do próprio conhecimento, tá bom? Então, nós estamos hoje no século XXI, logo mais as outras gerações estarão em outro século, e em cada século nós estamos construindo, né? Estamos construindo conhecimento, nós já viemos de séculos passados onde esse conhecimento ele foi sendo construído, e aí nós estamos ainda em processo de evolução, a evolução ainda não acabou, tá? Nós estamos passando por um processo, e esse processo, às vezes a gente acha que esse processo é lento, às vezes a gente acha que esse processo ele está indo rápido demais, que o progresso científico ele está nos tornando, né, esses seres cada vez mais evoluídos em termos de tecnologia, em termos de informação, em termos de saberes, né? Hoje nós estamos vivendo aí uma corrida em busca dessa vacina, né, contra o coronavírus. Então a ciência ela está cada vez mais se especializando, que é para dar conta das demandas do dia a dia, das demandas, né, que nós estamos enfrentando no mundo atual. Então esse homem, gente, esse homem sócio-histórico é esse homem que constrói, é esse homem que está construindo essa própria história, que está passando essa própria transformação.
Então a gente vai pensar do homem, a gente vai pensar na natureza desse homem. Nós somos seres biológicos, claro, somos seres biológicos, somos seres que apresentamos um crescimento orgânico, um crescimento físico, a gente apresenta uma genética, e essa genética ela tem força sobre o nosso desenvolvimento. Nós não podemos descartar a genética, a gente tem que pensar o ser sócio-histórico também como ser genético, mas que a genética, ela por si só, e a sociedade por si só, o ambiente por si só, eles não são determinantes para o desenvolvimento. A gente tem que pensar o desenvolvimento como um conjunto, como uma participação de vários fatores que estão influenciando o desenvolvimento. Então, quando a gente vai falar dos vários fatores, a gente vai falar da genética, e a gente vai falar da sociedade, a gente vai falar da história desse homem, a gente vai falar da história de vida desse homem, a gente vai falar da natureza biológica e a gente vai falar da natureza social. Então, a gente vai falar da biologia e a gente vai falar do meio ambiente, tá? Então, ainda nesse capítulo, ele vai dizer que o homem, ele